Existem três tipos de homens depois dos 60 anos. Aqueles que desaparecem lentamente, como se já tivessem aceitado que tudo ficou para trás. Aqueles que ainda tentam provar algo, forçando um estilo, uma energia, quase imitando os mais jovens. E depois existe o terceiro tipo, aquele que já não procura ser notado, mas que acaba atraindo mesmo assim, porque entendeu algo que os outros se recusam a enxergar. As mulheres não te observam da forma que você imagina. Elas não te comparam com um homem de 30 anos. Elas leem sinais, instantaneamente. Sinais que revelam quem você é antes mesmo de você abrir a boca. E a maioria dos homens passa completamente por isso sem perceber. Eles acham que tudo é questão de físico, estilo ou postura, mas a verdade é muito mais dura porque você não consegue fingir isso. Ou você carrega isso, ou você sofre isso. No final deste vídeo, você vai entender exatamente como influenciar o que as mulheres percebem primeiro em você. E por que isso muda tudo? Você entra em um ambiente nada de especial, sem holofotes, sem atenção particular, apenas um lugar comum. E mesmo assim, alguém já te viu. Não te encara por muito tempo, apenas registra. E nesse instante, uma história já começa a se formar na mente dela. Será que ele é forte? Será que está cansado? Será que ainda tem algo a oferecer? Ou já está começando a desaparecer? A primeira coisa que ela percebe não é o seu rosto, é a sua postura. Não a postura forçada, peito estufado, ombros para trás. Isso é visível de longe, é artificial. O que ela capta é a forma como você segura o seu corpo quando acha que não está sendo observado. A postura nunca mente. Ela revela o que você não assume em palavras. Um homem que se inclina levemente para frente transmite um cansaço interno, não apenas físico. Um cansaço de ter aguentado demais sem nunca se reconstruir. Por outro lado, um homem ereto sem rigidez transmite algo totalmente diferente. Não eu sou forte, mas eu sou estável. E é exatamente isso que as mulheres sentem. Não a força bruta, mas a estabilidade. O erro é tentar corrigir isso de forma mecânica. Endireitar as costas por 10 minutos e depois esquecer não funciona, porque o corpo reflete a sua relação consigo mesmo. Se você se vê como um homem em declínio, seu corpo se adapta a essa história. Quer mudar esse sinal? Comece observando como você se comporta quando está sozinho. Ninguém está olhando. E ainda assim tudo já está visível. Depois vem algo ainda mais revelador. Suas mãos. Você se senta, espera, escuta, e sem perceber, suas mãos falam por você. Elas se movem, demais, procuram algo, se ocupam para evitar o vazio. Um homem que não controla as mãos, não controla a própria energia. As mulheres sentem isso imediatamente, não pela análise, mas pela percepção. Mãos inquietas transmitem energia instável, tensão interna, necessidade de preencher o silêncio. E nessa idade, esse tipo de sinal destrói todo o resto, porque uma mulher não procura um homem perfeito. Ela procura um homem que já está em paz, que não está mais correndo atrás de si mesmo. O problema, mais uma vez, é querer representar um papel, forçar calma, fingir imobilidade. Isso não funciona. Calma não se finge, ela se constrói. E só se constrói quando você não precisa mais provar nada. Observe os homens que naturalmente atraem. Eles não fazem nada de especial. Não tentam ocupar o espaço e ainda assim ocupam, porque não estão fugindo do silêncio. Depois vem o seu rosto. E não são as rugas, não é a idade, não são os traços, é a tensão. É aí que tudo acontece. Na mandíbula, no olhar, nas microcontrações que revelam o que você nunca resolveu internamente. Alguns homens envelhecem, outros se fecham, e isso uma mulher percebe imediatamente. Um rosto tenso é um homem que ainda carrega algo, ressentimento, frustração, controle, mesmo quando sorri, principalmente quando sorri demais. Por outro lado, existem rostos calmos. Não frouxos, não passivos, apenas tranquilos. Um homem que não precisa mais esconder o que sente.
E isso é raro, porque a maioria passou a vida inteira segurando tudo, engolindo emoções, apertando os dentes. E isso aparece. Imagine por um instante. Você está diante dela, não diz nada, e mesmo assim ela já sente se você está em paz ou em guerra interna. E a verdade é que a paz atrai mais do que a performance. É nesse momento que tudo muda. Ela fala com você. Uma pergunta simples. O que você faz na vida? E aí tudo se decide em algo que você subestima completamente. A sua voz. Você responde sem pressa, sem tentar impressionar, apenas o suficiente. E o que ela percebe não é apenas o que você diz, mas como você diz. O ritmo, a calma, os silêncios. É aí que o seu nível real aparece. Uma voz apressada diz: eu preciso que você entenda quem eu sou. Uma voz calma diz: você vai entender ou não. A verdadeira confiança não fala mais alto, fala mais devagar. E isso é algo que poucos homens dominam depois dos 60 anos, porque ainda acham que precisam convencer, explicar e provar valor. Então falam demais, preenchem silêncios, adicionam detalhes desnecessários, justificam sua vida, suas escolhas. E sem perceber, diminuem o próprio valor. Falar demais é negociar o seu lugar. Percebe a diferença? O problema não é o que você diz, mas a energia por trás. Você fala para compartilhar ou para ser validado? Uma mulher percebe isso imediatamente, porque o silêncio é onde a atenção realmente existe. E um homem que aprende a habitar o silêncio se torna mais presente do que todos os outros. Imagine, você responde e depois para. Olha para ela. Não. Para impressionar. Não para provocar. Apenas porque você está ali, e é aí que o seu olhar entra em jogo. Não o olhar dominante que te venderam. Não o olhar fixo, intenso, agressivo. Isso é teatro. O que importa é a capacidade de olhar sem esperar reação. O seu olhar não deve pedir nada. Ele deve apenas existir. A maioria dos homens olha para obter algo. Validação, resposta, confirmação. E isso cria uma tensão invisível. Já um homem que olha sem esperar nada se torna magnético, porque não está tentando pegar nada. Ele já está completo. E isso muda tudo. Você sente quando alguém realmente te olha. Não há tensão, não há cobrança, apenas presença calma. E num mundo onde todos querem atenção, isso é raro. Agora imagine você se levantando e caminhando pela sala. Nada extraordinário, mas tudo já está acontecendo. O seu jeito de andar, não aquele exagerado, não a marcha confiante de vídeos motivacionais. Isso é forçado, é visível. O que ela observa é o seu ritmo natural. Você está apressado? Você está sendo puxado para frente como se tivesse sempre algo para correr atrás? Ou você se move sem ser empurrado? Um homem apressado é um homem controlado por algo. O tempo, o julgamento dos outros, a necessidade de provar. Um homem que controla o próprio ritmo mostra que não é controlado. E isso é uma forma de poder que poucos entendem, porque não se compra, não se ensina, se vive. E aí tudo fica claro. Você pode tentar corrigir postura, mãos, voz, olhar, caminhada, mas se por dentro ainda busca validação, isso sempre aparece. Porque as mulheres não leem seus esforços, elas leem quem você é. Técnicas chamam atenção, identidade retém. E é aqui que a maioria dos homens falha. Querem mudar o que mostram, sem mudar o que carregam por dentro. Então se tornam incoerentes. Corpo calmo, mas energia inquieta, voz lenta, mas necessidade. De aprovação. Olhar estável, mas expectativa escondida. E essa incoerência destrói tudo. Por outro lado, um homem alinhado não força nada. O corpo é calmo, porque ele é calmo. A voz é tranquila, porque ele não precisa provar nada. O olhar é estável, porque ele não está buscando nada. E isso cria uma sensação estranha. Respeito silencioso, curiosidade, algo que faz uma mulher perceber sem saber por quê. Porque não é visível, é sentido.
E a verdade é que você não precisa fazer mais. Você precisa fazer menos. Menos provar, menos explicar, menos buscar ser visto. Porque no momento em que você para de correr atrás de atenção, é exatamente aí que você se torna impossível de ignorar. Se você quiser ir ainda mais longe nessa compreensão, se quiser realmente dominar essas dinâmicas invisíveis que a maioria dos homens nunca vai entender, eu deixei na descrição um acesso a um manual mais profundo, sem filtros, que explica exatamente como funciona a psicologia feminina, além dos clichês. Mas isso